Então, gente, vamos lá mais uma questão de circuito elétrico, né? Esse assunto é muito recorrente nos concursos, certo? E vale a pena estudar as teorias para ganhar tempo na hora de resolver as questões, para não fazer tanto cálculo. Então, vamos lá. No circuito desenhado abaixo, temos 3 pilhas ideais ligadas em paralelo que fornecem uma DDP de 25 volts cada um. Então, a questão já falou aqui, ó, que as pilhas estão em paralelo e cada uma mede 25 volts. O fato de dizer que elas estão em paralelo, a DDP relacionada a elas será apenas de uma, porque o fio, ó, só pega nos polos de uma única pilha. Se elas estivessem ligadas em série, a DDP seria 75, certo? Que seria a soma dos três. Então já sei que a DDP relacionada a essas 3 pilhas é 25 volts, certo? E continuando, elas alimentam 3 resistores R1, que vale 10, o fio segue, ó, e alimenta R2 e R3, que cada uma mede 20. Só que R2 e R3, ó, estão ligadas em paralelo. Eu tenho um fio ligando os polos delas. Então, elas estão em paralelo, R2 e R3. E quando eu tenho duas resistências iguais ligadas em paralelo, a resistência total é a metade de uma delas, ou seja, 10 ohms. Não preciso nem fazer conta. E já ainda olhando para esse desenho, ó, eu percebo que essas duas estão em série com essa. E R1 vale 10. Então, a resistência total relacionada às 3 vale uma resistência total de 20 ohms. Eu fiz direto aqui, certo, gente? Se alguém não compreendeu, dá um toque aí nos comentários que eu abro essas contas aqui, certo? Não tem problema não. Estou sendo rápido aqui para você perceber mais ou menos como é que você segue para ganhar muito tempo na hora da prova. Não dá tempo de perder com isso aqui não. E o fio, ó, eu tenho um fio que pega no polo do R3, passa pelo voltímetro, o voltímetro mede potencial e segue no outro polo, para depois o fio passar pelo amperímetro. Amperímetro é um instrumento que mede corrente e chegar no polo de carga e fecha o circuito. Então a corrente fica fazendo esse movimento aqui, certo? Para calcular a corrente, ó, já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o potencial, que é 25, e tenho a resistência total, que é 20. Eu uso uma lei de Ohm. O U é igual a R, que é a resistência, vezes I. O U é o potencial, o R é a resistência e o I é a corrente. O U vale 25, o R vale 20 e o I, que circula no circuito, é 25 dividido por 20. E vai ser 1,25 ampere. Então já sei o valor do amperímetro. Então, ó, já consigo matar a letra A, letra B, letra C e letra E. Já sei que é a letra D, né? Já partia para outra. Eu metia em um gabarito e já partia para outra. Para ter certeza que eu estou certo, ó, eu vou calcular esse valor, o valor do voltímetro. Para calcular o voltímetro, que é o potencial, eu uso de novo a equação. U é igual a R vezes I. Eu quero saber o valor de U, o R. Lembra que não é 20, né, porque eles estão ligados em paralelo. O R aqui é 10. Então, o R vai ser 10 vezes a corrente que passa por ele, que é 1,25. U vai dar 12,5 volts. Beleza? Partir para a próxima. A questão 24, ó, ela tem um sistema de torque, né, de momento angular, né, onde diz que no ponto C da haste homogênea AB, uma seção reta uniforme com uma massa desprezível está presa através de uma mola ideal, no ponto D, de uma parede vertical. A extremidade A nessa haste está articulada em O, e a haste sustenta pesos de 20, 40 e 60 newtons. E está em equilíbrio estático. A soma dos torques, não consegui fazer um somatório aqui, tem que ser 0. Conforme apresentado no desenho abaixo. Sabendo que a deformação da mola é 10 centímetros, é o X da mola, então o valor da constante, que é o K, é quanto? Certo? E a forma do torque, ou do momento angular, é a força vezes o braço. Ou seja, o ponto onde está aplicada a força vezes a distância dessa força onde ele gira. Por exemplo, a de 20, ó,
eu tenho um peso aqui e está a 1 metro. Depois tem outro peso aqui que está a 3 metros. Depois tem outro peso aqui que está a 4 metros. E tenho para cima puxando a mola, né, na vertical aqui, ó, vou fazer a componente aqui, certo? Se eu chamar a força da mola de F, essa componente aqui, se aqui for 30, se aqui for 60, aqui é 30, então essa componente aqui é F seno de 30, certo? Se liga aqui. Então o que me importa é essa componente vertical. E essa componente vertical F seno está a 2 metros do ponto de giro. Então eu vou fazer logo a soma dos toques que aponta para baixo, ou seja, 1 vezes 20, né? Mais 3 vezes 40, 3 vezes 40, mais 4 vezes 60. 4 vezes 60. Tudo isso tem que ser igual à força que aponta para cima, para eu ficar em equilíbrio, que é F seno, né? Que é a força de seno de 30, vezes 2 metros. Então, vezes 2. 1 vezes 20 dá 20, mais 120, mais 240, igual a F vezes, colocar aqui 2F vezes seno de 1 meio, né? Que é de 30, que é 1 sobre 2. Já posso cortar esse 2 aqui com esse 2, eu tenho uma força aqui, ou seja, o F vai ser a soma aqui, 20 mais 120 mais 240, que dá 380 newtons. Então essa é a força. Mas eu quero achar o valor de K. E a força é K vezes X. Ou seja, K vezes X tem que ser igual a 380. O X vale 0,1, porque não pode ser em centímetros. Centímetro é 10 centímetros. Para transformar em metro, dividido por 100, fica 0,1. Eu vou ter que K é igual a 380 dividido por 0,1, que dá 3.800 newton por metro, que é a letra C. Beleza? Então, vale a pena aí, viu, gente? Dá uma olhada nos cálculos para ganhar tempo. Eu sempre estou falando isso nas questões. Não é só saber, né? Mais cedo ou mais tarde, se você estudou, você consegue fazer a questão. O problema é que a gente não dispõe de tempo suficiente para fazer uma prova, né? Quanto mais tempo você ganhar, você vai ter mais tempo para outras questões, se tiver dificuldade, para gastar em outras coisas. Valeu, até a próxima.